Bem, amigos do mountain bike, estamos de volta com mais uma etapa da Copa do Mundo nessa semana, a sexta etapa em Andorra, Valnor para ser mais exato, uma prova na altitude, o que de certa forma muda o jogo. A gente viu algumas peculiaridades que podem ou não estar relacionadas à altitude. A gente ouviu falar de atletas que estão lá, ficaram lá durante toda a semana para se adaptar a esse cenário, para aclimatar, né, o termo certo. Teve atletas que preferiram dormir no pé da montanha e subir só para a competição, para tentar fugir de alguma forma da primeira má adaptação que a altitude geraria. Então, além disso, a prova foi bastante, digamos, não conturbada, mas provas que aconteceram bastante coisas. Então vai ser legal o nosso papo aqui hoje. Bom, para esse papo estou eu, Danilo Caruso. É um prazer estar aqui novamente. E o psicólogo Edelcio Bonetti. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um Bem Amigos aí. Vamos com tudo hoje. Vamos lá, pessoal. Como de costume, vamos começar pelas provas de sexta-feira, o short track. Na prova e pelo feminino, né? Na prova feminina, então, de sexta-feira, a gente teve no top 5, temos como quinta colocada Laura Stiger, quarto Linda Indergan, terceira colocada Rebecca McConnell, segundo Anne Terpstra e como a campeã a suíça Alessandra Keller. Para começar os comentários, então, eu vou abrir para o Del Bonetti. Pois é, vamos lá. Eu acho que vou seguir a lógica sua aí, da quinta para a primeira, falar um pouquinho de cada e assim, estabelecer como foi a dinâmica da disputa, né? O que eu venho, por exemplo, assim, observando, né, de algumas atletas, né, lógico que eu vou falar mais com uma ênfase na parte comportamental, a Laura Stiger, até que depois eu vou falar até disso dela no XCO. Eu venho observando que prova a prova, aquela questão do repertório competitivo da Stiger, ela vem mantendo um padrão ali de competitividade no grupo da frente, cada vez sendo mais agressiva, e ela vem meio que estabelecendo esse padrão aos poucos, de, entre aspas, acostumar a andar ali na frente. E eu vejo que as provas, ela está insistindo nisso e colocando aquela questão da intensidade, a questão das tomadas de decisões dela, para andar nesse grupo, né? Tanto ela fez isso, estou falando aqui do short track, e também do XCO também, né? A Linda Indergan é uma atleta que, assim, entre aspas, é das antigas, né? Já está um cenário há um bom tempo aí, e o quanto que ela faz grandes performances durante a temporada, né? Visto naquela das Olimpíadas do ano passado. Então eu vejo que, para ela, consistência é a palavra-chave ali na atuação. A Rebeca, né, ela estava meio sumindo, estava andando na frente ali sumindo, e de repente voltou, foi bem, ficou em terceira colocada no short track, então deu aquele alívio, né, e até hoje na prova novamente ela, poxa, voltou o eixo, né, no XCO novamente. A Terpstra, que ela vem sendo bem, eu uso o termo agressiva, né, porque é ruim, porque é brava, porque isso é agressiva na intensidade mesmo, né, e ela vem fazendo isso desde o início do ano nas provas, e ela agora chegando, não fica novidade nenhuma aí, se ela conseguir um título aí mundial, alguma coisa, não será uma surpresa. É aquela questão, o atleta, ele primeiro estabelece um padrão, depois que estabelece um padrão, ele começa a necessidade de variação ali dentro. E a Alessandra Keller, né, que venceu a prova, que ela já vinha mantendo essa questão da intensidade, sequências de bons resultados, então, é claro, isso joga uma autoconfiança muito grande para ela entrar na disputa ali na frente ali e lutar até o final para vencer a prova. Apesar o jeito dela, né? Parece que ela está fazendo aquela força, mexendo o corpo o tempo todo, né? Parece que está gastando mais energia, mas é o padrão dela, né? Isso é ela que pode descrever. Então foi uma prova bem intensa, como vem sendo. Eu estou adorando cada vez mais as provas, as categorias da elite feminina, a variação de adversárias ali na frente e o quanto elas estão, assim, cada vez mais a prova ficando agressiva, por mais que tenha um toque ali da sutileza entre elas ali, só que a prova é intensa demais. Então, na minha opinião, assim, a disputa do feminino, ela tá ficando, assim, uma mistura de algo mais charmoso, estiloso,
mas tem uma agressividade ali na intensidade delas que grandes nomes, por exemplo, como a Pauline, por exemplo, está tendo uma dificuldade muito grande de entender essa dinâmica que está acontecendo ali. Está tendo uma variabilidade de atletas adversários na disputa, mas grandes nomes não estão se encaixando como encaixavam nas provas desde o ano passado, o ano retrasado, 2019, quando a gente ficava aqueles mesmos nomes, né? Vide Pauline, vide a Kate Curtin, já há uns 2 anos. Então, a intensidade subindo, e essas atletas que, a Alessandra Keller, a Terpstra, a Rebeca, né, voltando, e a Laura Stiger estão me chamando a atenção, elas estão começando a entender, claro, estou falando da minha visão aqui, começando a entender essa dinâmica de disputa de uma forma ali, elas estão um passo à frente, é isso que eu quero dizer. Não, sensacional. Eu concordo com tudo que o Del trouxe. E eu achei, sinceramente, que a Anne Terpstra ia ganhar a prova do XCC. Aquele final ali, quando ela faz a ultrapassagem em cima da Rebeca, né? E eu achei que ia dar para chegar na Alessandra Keller, ela chegou ali bem perto. Falei, pô, mas acho que foi merecido da Alessandra Keller, né? Ela é uma atleta também que sempre está ali. E uma coisa que me chamou a atenção foi a Mona Mittelwalner, da Cannondale, largou na segunda fila, né? E daí eu fui olhar, porque a gente vê que ela larga mal, não vai tão bem no short track. E os últimos 3 resultados dela no short track, ela fez 13º na Áustria, 12º na Suíça e 13º de novo. Ela viciou ali e é bom para ela porque ela consegue, mesmo que ela não seja tão explosiva, ela consegue largar na segunda fila, né? Que garante para ela aí alguma possibilidade. Mas a gente até brincou que na largada do short track, como larga pelo ranking do cross country, ela largou na primeira fila. E quando você vê ali ela largando, sem exagero nenhum, em 3, 4 pedaladas, ela tá para trás de atletas da terceira fila. Ela realmente, não sei se ela não tem essa potência mais realmente pura de aplicar no momento da largada, ou se tem mais a ver a técnica de conseguir clipar. Eu sei que essas primeiras pedaladas ela realmente acaba perdendo algumas posições que custam para ela muito, né? Mas a gente viu que no XCO foi possível ali ela ir para frente, continuar brigando. Então, se o Del me permite, acho que a gente pode passar para os resultados do domingo. Pode, só para da Mona, eu vou fazer um comentário específico disso também no XCO. Legal. Bom, então, indo para a prova de hoje, no caso que a gente está conversando aqui, para vocês, a prova desse domingo, na quinta colocação a gente teve Caroline Borré, na quarta, Laura Stiger, terceiro, Ramona Forchini, essa é nova aí no top 5, em segundo, Mona Mittelwalner, e na primeira colocação, Anne Terpstra. Achei que ela ia ganhar na sexta, ela veio e ganhou no domingo. Então, abro as palavras para o Del. Vamos lá, aqui novamente, né? Vou pegar da Laura Stiger, né? Eu tinha citado, repetindo aqui, né? A evolução competitiva dela. Ela vem se adaptando mesmo ali no grupo da frente. Hoje, no XCO, eu senti ela até bem mais agressiva, na forma que estava pedalando, bem parecida com a Terpstra, desde o início. Então, tinha momentos ali que ela passava a impressão que ela iria conseguir se descolar do grupo e diminuir o gap, né? Então, assim, ela está vindo num tipo de padrão, e ela é nova, né, Danilo? Se eu não me engano, ela veio da Sub-23 recentemente, é isso, né? E isso faz com que ela vá desenvolvendo agora. É aquela questão, a nova dinâmica de disputa ali vai muito assim: quanto mais competitividade tem no ambiente, maior a probabilidade do desenvolvimento de cada atleta. E ela é uma dessas pessoas que eu vejo que está absorvendo, mas também ao mesmo tempo está sendo responsável por isso, absorvendo essa intensidade, mas sendo responsável porque arrisca, porque insiste, porque toma uma decisão de andar ali na frente mesmo. Isso é muito importante. A Ramona, eu não lembro o ano, 2019, se não me engano, 2020, ela é campeã mundial de maratona. Eu lembro até quando ela ganhou, eu até mandei uma mensagem, né, parabenizando, porque eu não conhecia, né, mas aí vem uma coisa, né, Danilo, ela é escola suíça. Então eu já vim acompanhando desde quando, se eu não me engano, 2020, depois a gente checa isso aí.
Desde o ano passado, quando eu comecei a perceber que ela estava participando das provas de XCO, eu já estava acompanhando, então ela ficava lá, 54º, 40º, não sei o quê, por aí, foi crescendo dessa forma. Então, assim, gradualmente. E nesse ano aqui ela começou, né, ela está indo todas as provas, e ela foi, isso eu falo muito para o atleta quando ele está desenvolvendo a sua performance, mas ele não é daquele grupo da frente. Então eu sempre falo para o atleta, primeiramente tem que encontrar o grupo de disputa, não interessa se é top 30, top 50, se adapta nesse grupo e vai fazendo um escalonamento lá dentro, né, na performance. E eu vejo que ela vem fazendo isso. E hoje, nessa prova aqui, o que eu gostei é que ela não se intimidava com ninguém, não. Até uma hora ela teve alguns duelos ali dentro, né? Duelos, assim, a disputa, né? Cabeça a cabeça com a Pauline, por exemplo. Ela passava, colocava a intensidade dela, mas é uma questão de escola suíça, né? Então tem muito desse padrão na atleta. Ela sabe que a competitividade dela ela tem valor, ela é mais importante que o resultado. O resultado é uma consequência, é uma questão ali de escola mesmo. Então, assim, se falar que foi uma surpresa o terceiro lugar, eu gostei de ver assim a forma com que ela pedalou lá dentro. Você via que ela estava assim decidida, né? Que queria encostar e assistindo a prova ficava bem claro. Eu ficava olhando, né? Agora é lindo falar, né? Parece óbvio, né? Não, mas ela vai conseguir pela postura dela lá dentro. A Mona, novamente, né, até eu falei agora há pouco que iria comentar sobre a questão da largada, né, é um desastre, né, vamos falar bem assim, mas aí entra aquela questão, será que é físico, psicológico, né, ou uma adaptação, o fenótipo dela que não favorece ainda uma explosão, né, nesse sentido. Então, assim, eu imagino que deva melhorar isso, ela tem uma equipe lá fantástica à sua volta, então, assim, sim, possivelmente ali há estudos, há técnica, há trabalhos focados nisso, porque a partir do momento que ela encaixar uma boa largada, vamos lá, top 10 ali, aqueles 5, 10 minutos de prova, e ela encaixa novamente esse formato, aí pronto, aí a gente já sabe o que vai acontecer. Então, eu vejo muito desse padrão, possivelmente, será que ela tem dificuldade de ter essa questão, tanto o estresse físico como mental muito agudo de uma largada? Isso meio que bagunça um pouco o organismo dela. Mas, por um outro lado, ela tem esse padrão desse escalonamento dentro da prova. E é interessante assim, quando o atleta se sente bem, ela está bem fisicamente e tal, e ela começa a ver, eu falo assim, as adversárias, vamos lá, largou o top 20. Tem dia que ela está top 30, por exemplo, não lembro hoje como foi. Mas ela vai vendo atleta por atleta, ela vai fazendo tipo pequenas metas, possivelmente isso. Então cada atleta na sua frente vai virando um ponto de motivação. Pequenas metas e ela vai indo, ela vai indo. A questão possivelmente se desse mais uma volta, né, até alcançaria, né, a vitória. Mas é o que ela precisa trabalhar agora. Ela consegue se desenvolver, depende do circuito. Vamos ver como vai ser o Mundial na França, né? Também é um circuito que sobe bastante. De repente, ela pode ser uma das favoritas lá, mesmo não ganhando nenhuma prova esse ano. Mas é a questão. É nova, primeiro ano na Elite, né? Mas ela deve ainda melhorar essa questão da largada aí. E tomara que não afete também depois a sequência dela ali. É o primeiro ano na Elite com 20 anos de idade, né? Ela só correu na Sub-23 por um ano. Essa é a grande questão dela. Ela saiu da Júnior, foi para a Sub, ganhou tudo na Sub e deu esse passo anterior. E ela, você vê que é uma escadinha, né? E agora ela chegou ali. Então vamos ver nas próximas provas se ela vai conseguir manter isso. Porque é o que você falou, ela não larga super bem, pode ter inúmeros motivos, com certeza que nesse flow vem sendo trabalhado, mas ela cresce muito bem durante a prova, até se você olhar a estatura física, você espera isso, né? Ela não é capaz de gerar grandes potências, provavelmente em períodos curtos, mas ela é uma atleta muito resistente, consegue manter altas potências por bastante tempo. Então, interessante ela aí na segunda colocação, eu gostei. Ela tá chamando a atenção porque, assim, ela tem uma conexão com o circuito, né? Até teve aquela prova que ela teve um problema na queda, na largada em Leogang,
Aí ela ficou por último, daí ela chegou em 14º, 15º e tal. E você vê que ela administra muito bem isso, né? É um revés que muitos atletas podem ali dentro ali sofrer uma questão de queda de autoconfiança, às vezes entrar num um pico de ansiedade, oh, não vou dar conta, tal, porque o mountain bike hoje ele está tão intenso que se você não tiver um gerenciamento ali na concentração em gerenciar aquele estresse, que ele é tanto agudo, tanto linear, se você perde um pouquinho ali da concentração ali dentro, para retomar naquela intensidade é muito difícil. Então eu vejo que por um lado ela administra muito bem, né? Vamos falar assim, ela está resiliente com essa largada. Agora imagine quando ela estiver controlando essa largada. Espero que a gente veja isso em breve. E a Terpstra, né? Que, como eu falei, ela está numa excelente forma também. Ela vem apresentando esse repertório, né, ali de competitividade, de maturidade competitiva ali na frente o tempo todo, em condições diferentes, né? No Rio de Janeiro, na prova do Rio, ela foi bem, ela está tendo uma regularidade, e a gente viu que o circuito hoje, né, altitude, aquele pó, você vê que muitos atletas hoje tiveram dificuldades, tanto que não participaram, mesmo os atletas que participaram ali dentro, e ela vindo aí, assim como o Braidô recentemente ali, começa a ter um destaque quando você começa a perceber uma consciência do atleta ali, a consciência, estou falando de consciência, mas na performance, segurança, ela passa segurança para a gente assistindo, assim. Então, dominou a prova, de uma certa forma, e há outro nome aí também. Só que o mountain bike hoje, né, Danilo, a gente, por mais que a gente fale prova, mas ele vai ter uma variação muito grande de atletas disputando ali na frente. Tirando o caso do Nino, né? Que o Nino é um caso à parte aí, nesse sentido, assim, tá? Mas aquele atleta, né, que consegue mais administrar as variáveis que teoricamente não estão sob controle no seu processo, é o que mais vai ter consistência, vamos falar assim. E aí tem os pontos fora da curva, que hoje, por exemplo, de repente uma Mona pode ser, uma Laura Stiger pode ser, entendeu? Vamos observar como é que vai ser o futuro aí. Eu gosto disso que você falou. Tá, um tempo atrás, eu assisti uma palestra, na verdade, num congresso do COP, uns 3 anos atrás, na verdade, assisti a gravação. E o cara meio que começa a palestra falando que o desafio de quem trabalha com esporte, principalmente o esporte envolvendo confronto direto, é tornar o mais previsível possível um ambiente totalmente imprevisível. Então, realmente, tudo pode acontecer e quem está mais apto a se adaptar ali durante, né, ao que realmente o ambiente vai proporcionar é quem vai conseguir ser consistente. Eu puxei aqui uma coisa interessante da Ramona. Você falou que eu, falo a verdade, não lembro de ter ouvido esse nome. Eu falei, vou puxar aqui como ela foi nas outras etapas. E ela realmente já vinha ali bem. No Venecia ela fez 16ª, a Áustria foi a 34ª, na Suíça foi a 11ª na semana passada, e agora consegue chegar na 3ª colocação. Então, realmente, é um atleta aí que subiu a escadinha realmente, vem brigando ali. A gente sabe que o top 20, top 30 talvez seja o lugar mais difícil de andar numa prova desse nível. Porque enquanto ali na frente abre um gap, elas estão, enfim, brigando ali realmente na frente, o top 20, top 30 tem 15 querendo te engolir atrás e 10 para você passar na frente. Você corre o risco de pegar algum trânsito ainda para ajudar, então é bem legal ver ela aí na frente. Vamos ver nas próximas provas, né? Uma coisa que eu queria destacar é que a gente teve a ausência nessa prova da Luana Leconte. Segundo ela já tinha comentado que não vinha, na verdade, pensando na preparação para o Mundial. Agora vamos ver se ela vai vir para a América, né? Nas próximas 2 ou 3 semanas, para correr nos Estados Unidos e no Canadá. Não estou por dentro qual vai ser, nesse caso, essa decisão. Pelo que eu entendi, eu acredito que a Pauline não venha para a América e fique na França para treinar, visando realmente essa coisa do Mundial. E tem uma coisa legal que eu escutei, na verdade, na transmissão, que a prova é na altitude, né? E parece que a Rebeca, que fez uma grande prova
Na verdade, nos 2 dias, a gente, no domingo hoje, ela deu um azar ou um erro de pilotagem, mas ela acabou tendo aí 2 furos de pneu, né? Se eu não estou enganado. Estava na segunda colocação ali junto com a Netete na primeira volta, parecia que ia fazer uma boa prova. Ela optou por não subir para altitude durante a semana. Acredito que ela tenha subido treinar e ela dormiu no pé da montanha, realmente visando não gerar algumas adaptações iniciais que a altitude gera. Porque quando você sobe para a altitude, a primeira adaptação assim, importante que gera é a queda do volume sanguíneo para aumentar o hematócrito, então para você conseguir fazer trocas gasosas. Só que isso no exercício acaba sendo complexo porque é menos sangue, digamos, de maneira básica, para mandar a musculatura. E depois de algum tempo o seu corpo adapta isso. Mas também o calendário da Copa do Mundo foi muito bem pensado, porque eles já vinham da Suíça a 1.500 metros. Então já é algo que é diferente do comum. Então eles já vinham de uma semana aí previamente, digamos que adaptado, depois eles vão para 2.200. Valnor vai de 2 a 2.600, pelo que eu vi, não sei onde está a pista exatamente. Então é uma altitude maior já. Eu sei que a Europa nessa época é muito seca, então realmente deve estar complicado, mas eles vieram adaptando, né? Também não foi sair do nível do mar e ir para lá. Mas isso acho que é interessante, a galera costuma ter essa curiosidade, né? Como é que os atletas fazem quando estão na altitude? Normalmente, ou vai uns 8 dias antes, ou tem que ir realmente em cima da prova para não dar tempo realmente do seu corpo, digamos que, começar a responder. Sim, eu lembro da nossa viagem para na Colômbia, no PAN de 2017. Lá em 2.500, aí teve um dia que a gente foi pedalar, subiu 3.200, uma coisa assim, lá nas cordilheiras. Terceiro dia eu fui deitar, eu respirava, falei, ué, acabou o ar no mundo? Não tinha ar, foi muito estranho. E foi no terceiro dia, né? Então faz muito. Eu lembro que o primeiro, o segundo, tava me sentindo super bem, mas no terceiro, teve uns 15 minutos lá, eu falei, ué, tipo, acabou o ar no planeta, só falta mudar a lei da gravidade também, entendeu? Sim, exatamente. E você vê que muitos atletas usam o período de altitude, né? Provavelmente eles estão mais preparados. Por exemplo, o Martin Vidal, do Chile, a gente vê ele sempre treinando. Eu não sei exatamente aonde que é, mas treinando na altitude, meio que num lugar ali que você vê que só tem a casinha que ele fica, e realmente para gerar essas adaptações a médio prazo, né? Então fica 10, 15 dias, 20 dias nesse ambiente. Bom, acho que a gente pode ir para a prova do masculino. Só uma informação, a grande prova da Raíza Golão hoje, 31º. Ela fez excelente prova, até estava acompanhando agora, antes de fazer um resumo aqui, observando o post dela, né? Ela vai falar ainda sobre a prova, mas você observa a crescente dela. E, Danilo, é isso. Né? Ainda teve a participação da Ercília, a Aline também largou hoje, se eu não me engano, né? Largou. Mas o que ela cita, a importância que é a sequência, entendeu? Aí eu volto a falar na questão do investimento, né? Tanto nos atletas, tem que ter, assim, é um investimento, às vezes não é para agora, é a longo prazo, sabe? Assim, então, lógico, depende de marcas, depende de empresas, tal e tudo mais, mas estamos falando dos atletas que se eu compro uma bike, eu compro por causa do atleta. Eu sou muito assim, de ver o atleta performando aquela bike. Eu sou desse, e muitos são assim. Então, quanto mais atletas em performance, por exemplo, como ela fez hoje, insistindo nesse desenvolvimento, mais resultado, com o tempo, reflete a cultura, reflete na questão das vendas e tal. Enfim, acho que disso aí um dia a gente pode fazer um podcast somente isso, mas eu fiquei super contente de ver o resultado dela hoje, foi magnífico. A gente sabe as condições, né? É mecânico emprestado, isso, aquilo, é colega, tal. É igual a gente quando vai correr numa prova aqui, né? Leva um galão de água de casa, mas só que assim, quando tiver uma estrutura melhor, insistir nisso, tanto as meninas, tanto os meninos aqui no país, resultado bem, entendeu? Sim, eu estava realmente deixando passar isso e foi bem interessante porque ela fez entre aspas, um pseudo aí, holy shot, né? Ela não largou no primeiro, mas na verdade ela saiu da terceira fila
e quando saiu da parte mais plana, que entrou na subida, ela pôs na frente, abriu um gap. Eu não sei muito bem qual que era a ideia dela ali, se era realmente, pô, eu larguei muito para trás, vou fazer o que eu puder para fugir do trânsito, ou se ela não esperava que aquilo acontecesse, porque é bastante comum, né? Às vezes, pô, na largada você dá o que tem ali, e você não está acostumado a estar tão na frente na largada, às vezes ela achou que precisava de tudo isso, e não precisava. A hora que ela viu, ela estava a 10 segundos do grupo e falou, bom, agora eu vou sustentar aqui e tentar me virar da maneira que dá, né? Então, só ela para dizer isso. Sim, eu não conheço a Raíza, mas ela podia dar uns toques para a Moa, não, vem cá, eu sei que você precisa fazer. Que juntar as duas. É, Bom, vamos então para a prova masculina, voltando para sexta-feira, a prova mais curta do short track. A gente teve na quinta colocação Jordan Sarru, o francês. Na quarta colocação, Thomas Lichter. Na terceira, Vade Dascalu. Em segundo, Alan Hatterley. E primeiro, Matias Flückiger. Eu já adianto uma coisa aqui que eu não consegui entender o que aconteceu, se o Edelson puder trazer, se ele souber, por que o Matias não ganhou na sexta e não largou no domingo. eu estava acompanhando na transmissão, estavam relatando a questão que ele estava com gripe. Eu estava até assistindo pela transmissão brasileira, né, com o Eric. Estavam relatando que era uma questão de gripe, né? Estava com uma gripe e tal. E no meio da transmissão, uma coisa já está falando que, por exemplo, da imprensa suíça na semana, o assunto foi muito pesado entre o Nino, toda aquela questão de disputa, e você vê tanto pelo Nino, tanto pelo Flückiger, né, o que eles trouxeram durante a semana, tal, as entrevistas, é o que a gente até conversou a semana passada, né, foi uma questão de muita intensidade, mas teoricamente algo, entre aspas, ali, dentro do contexto de competitividade. Pode ter sido uma decisão mais abrupta de um lado de querer ultrapassar, mas para mim ficou claro que não tinha maldade, sabe, assim, pelas análises comportamentais do Flückiger, por exemplo. Agora, mas ele, assim, como ele ganhou a prova na sexta-feira e a forma como que ele ganhou, porque o Hatterley vindo ali, eu pensava, vai pegar, vai pegar. E não, ele insistindo. Então, assim, a questão de maturidade mesmo dele ali, de lidar com toda a situação. Possivelmente a semana foi muito intensa nessas questões, é difícil da pessoa se... Imagine, o Nino campeão, o cara campeão mundial, né, 9 vezes lá, trouxe uma questão como essa, não acompanhei na imprensa suíça, isso foi na transmissão de hoje, que foi muito intenso, essa questão, e até citou que o Flückiger era o vilão, entre aspas, né? Então, imagina, ele ganhou a prova, a semana deve ter sido desgastante em vários aspectos para ele. Então, se for uma questão da gripe mesmo, é normal que o corpo, ainda mais, né, o corpo adaptando em Andorra, é normal ali que o corpo começar a se apresentar um desconforto mesmo, assim, não somente por causa do local, mas a semana dele foi mais intensa dada a situação, mas ele fez uma grande prova no short track lá, vamos falar assim, colocou de tudo para vencer aquela prova que sobrou de energia da semana e possivelmente ali acabou a bateria, vamos falar bem assim, né? Mas o que me chama a atenção também, e eu quero falar muito desses dois atletas aqui, o Hatterley e o Dascalu. O Hatterley, ele vindo naquela questão de consistência dele, bem pontual, ele mantendo-se naquele grupo ali, porém, ele está começando tá acontecendo um negócio com o Hatterley e hoje eu já vi o Dascalu fazendo uma mudança nisso. O Hatterley, por mais que ele está firme, ele está chegando na hora dele apresentar variabilidade. Ele está começando a ficar previsível. Quem sou eu falando dele e tal, não? Lógico. Agora, o Dascalu estava vindo com a mesma questão, e só que hoje no XCO ele colocou na frente ali e apresentou uma variabilidade. Tudo bem que eu não sei, né, o que houve com a bike, ou com ele mesmo, mas só o fato dele ter feito isso, ou seja, já ampliou, né, a possibilidade dele ter um novo repertório. Então, assim, os dois estão possivelmente ali a próxima geração aí dos nomes, não vou falar próxima geração de anos, mas assim, próximo ano, por exemplo, possivelmente o Hatterley e o Dascalu vão ser uns destaques maiores nessa parte, mas assim, tem que variar um pouco mais.
É algo que o Nino, o Flukiger faz muito bem, e você observa no tempo e no espaço como que isso sustenta a alta performance, né? Então, mas fizeram 2 provas, o das Kalu, manteve o padrão, aí na prova de hoje ele já mudou, mas fez tanto no... Eu achava que o Flukiger não ia aguentar, eu repito isso aqui, ó. O Hayat não vai pegar, mas às vezes, por não ter essa variabilidade, o Hayat ele não conseguia encostar no Flukiger antes. Então ele abriu, e aí foi difícil, né? Tirar de um experiente como ele sabe? E entregar ali então, o doce, né? Não é tão fácil assim. Mas sim, gostei de ver o Flukiger ganhar pela questão da semana, tal. A gente sabe, mountain bike é um esporte intenso, tudo, mas quanto menos sensacionalismo tiver, melhor para o esporte, sabe? A gente se prende à performance, se prende a desenvolvimento, se prende a isso, não, entendeu, né? E a gente via depois, quando ele deu a entrevista, que ele realmente estava emocionado com a vitória, né? Acho que foi algo importante para ele. Algo que eu gostaria de destacar foi o Bradon, né? Ganhou na semana passada o XCO, e daí veio para essa prova muito bem. Ele tinha aberto do Matias Flukiger já, estava na primeira colocação, com um gap ali considerável, acredito que em torno de 10 segundos, se não isso, quase isso. E quando ele vai descer da rampa de madeira para entrar quase na reta da largada mesmo, mas para abrir outra volta, na verdade, não na chegada, ele acaba saindo a corrente dele. Eu não sei se provavelmente ele pedalou com a marcha muito lá para baixo, bem na hora da mudança ali da ponte, e deve ter pulado e saído da corrente. Enfim, azar, ou às vezes ele realmente se perdeu ali nas emoções, né, fez uma coisa que não faria, porque isso é uma coisa que quando você conversa com atletas assim, pelo menos os que eu conheço brasileiro bons, essa coisa de cair a corrente é bem esperada, né? É uma coisa que acontece, então eles sabem como lidar com isso. Então, por isso que eu trago, talvez ele realmente tenha emocionado ali de estar em primeiro e tomado uma decisão de estar na troca de marcha ou cometido algum erro que levou a isso. Ou foi só azar, pode ser também. É, é aquela questão que vem assim, que você só vai ter uma noção de controle se você souber o que aconteceu, para não acontecer na próxima, né? Mas ali, sinceramente, na hora eu vi, ele é uma parte, não era bem uma reta, né? Ele estava subindo ali, né? Para chegar para a parte da linha de chegada, né? Para abrir a última volta. Então, a única coisa que eu observei foi a corrente nos cassetes menores, né? Eu falei, nossa, agora para ele sair pedalando, entendeu? Então, Sim, aí perdeu o tempo mesmo. e ela cai realmente nessa condição, porque a hora que você cruza, você pode perceber, se você vê esses atletas descendo, muitas vezes eles, quando entram numa subida que está descendo e a transição é direto para a subida, eles não estão numa marcha ótima, ou principalmente no plano, porque eles quase sempre estão nas marchas mais no meio do cassete, que isso faz com que a corrente pode pular, mas ela não pula para as laterais, então ela não sai. Agora, se você descer com a marcha lá para baixo ou lá para cima, a chance de a hora que você voltar a pedalar ela cair acaba sendo um pouco maior. Sim, exato. Mais um destaque que eu gostaria de dar é o Henrique Avancini. Ele postou depois da prova de sexta, que na verdade no sábado, que ele vem tendo alguns problemas de trato respiratório, algum tipo de infecção. Então, desde a semana passada, pelo que deu para entender, e que talvez ele nem largasse no domingo, né? Mas ele acabou largando no domingo, sim. Então, na sexta-feira, ele terminou na 27ª colocação, então largou na quarta fila, e quando a gente for para a prova de domingo, eu já trago o resultado deles. Bom, então na prova de domingo, a gente teve na quinta colocação, novamente, Jordan Sarru. Na quarta colocação, Vlad Dascalu. Na terceira colocação, o suíço Nino Schurter, numa prova, novamente, parece que a cada 3 provas que ele faz, uma impressionante. Mas é uma prova impressionante. Na segunda colocação, Valero Serrano.
Na primeira colocação, Luca Brador. Tem mais uma coisa que eu queria falar antes do Del começar, porque acho que é legal, eu não sei se ele concorda comigo. Eu olho para o Valério Serrano como o tiozão do grupo. Eu não sei se ele é tão velho, mas para mim ele tem passa aquele ar, ele tem 34 anos, ele é só mais jovem aí no top 5 do que o Nino, mas ele passa o ar do cara experiente, que está ali há muito tempo e que está brigando na frente há muito tempo. Parece que ele não tenha grandes vitórias, né? Mas ele de vez em quando sempre aparece no pódio e ele realmente mais contido às vezes, né? Não faz loucuras, mas que tem as manhas de andar na frente. Se ele é o tiozão, eu sou o tataravô, então. Mas bem observado. Eu fiz umas anotações aqui importantes do Valério que eu quero comentar aqui depois, na sequência. O Jordan Sarru, né, foi campeão mundial, né, em 2020. Então é sempre bom ver um atleta que ganhou um título mundial, não perder a sua qualidade ali e tal. Então eu fico feliz de ver ele voltando, ainda mais trazendo a questão da própria escola francesa, né, o Koretsky também, com aquela questão, aquela largada, aquela intensidade, que eu falei, nossa, não é possível, né? Ele tá lá na parte. Eu achei que o Koretsky estava de bike essa hora, de verdade. Ele abre um gap ali de mais de 10 segundos e coloca na frente. E aí, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer que nem o Jordan Sarru em 2020, né? Aquele Mundial, que ele largou, praticamente deu uma volta com a galera, abriu um gap e foi sozinho. Igual o Luana Leconte. Tava esperando isso dele. Eu falei, ele foi pra estrada, deve estar super forte. Mas aí parece que não vingou, né? Acabou sentindo o ritmo. Sim, exato. Não, só que assim, o ritmo dele na largada acabou, judiou de muitos atletas dentro da prova, inclusive o Nino. Inclusive o Nino no início aí. E até depois eu quero comentar sobre isso. Mas aí, eu estava falando de Jordan Sarru, é muito bom ver novamente ele ali, escola francesa novamente na disputa, que é muito bom para o esporte isso. Vamos ver como ele vai se comportando, que ele também foi bem na sexta-feira no short track. Vamos ver como vai ser o comportamento dele nesses dias aqui. Então, imagino que é um peso, né? Andar com a camisa de campeão mundial, tal. O Nino recuperou ela no ano seguinte. Então, agora também ele é novo, né? Então está se adaptando a todo um processo aí e possivelmente consiga até mais títulos lá na frente. Então, muito bom ver ele novamente. O Dascalu, como eu tinha comentado agora há pouco, ele estava mantendo aquele padrão, aquele algo rotineiro dele, né, de andar ali na frente, ficar observando o que está acontecendo e tal. Só que aí, na parte final da prova lá, ele colocou aquela aceleração, ele apresentou uma variabilidade, eu já falei, decidiu, já era. Então, assim, isso, tudo bem que hoje ele não levou a prova, eu não sei, depois eu até nem vi post, nada dele ainda, quero ver o que aconteceu naquele momento, se foi alguma questão mecânica, se foi pneu, não foi. Mas esse padrão que ele colocou ali dentro não deixa de ser um processo de aprendizagem também, que de repente ele, nessa autoconfiança dele de manter-se ali na frente, no grupo de disputa, com o que ele já desenvolveu, ele começar a apresentar suas armas ali, vamos dizer assim, suas cartas na manga, alguma aceleração, e você vê o quanto ele é forte para isso, a hora que ele acertar essa aceleração, o Pitcock fazia isso, né? Aí vai ficar difícil de pegar. Porque para mim, essa aceleração do Dascalu foi o que não permitiu o Nino chegar na frente ali. Que a hora que o Nino estava chegando, eu não sei se o Dascalu olhou o Nino ou não, naquela subida mais dura, naquela longa, né? Aí o Dascalu começou a apertar, e aí o Nino ele não diminuiu mais o gap, entendeu? Ele estava chegando. Falei, pensei, né? Eu vi a corrida à tarde, né? Não tinha visto nenhum spoiler, nada. Falei, vai dar Nino novamente, pelo que eu vi você postando no grupo. Mas não, entendeu? Você está vendo? Esse padrão dele mudou ali a dinâmica da disputa ali naquele final. Mas é um repertório aprendido. Aí falando do Nino, né? Tanto físico, mental, estratégico, é o padrão, desculpa, é o comportamento fora da curva que a gente fala. Ele vai bater esse recorde de vitória, não é possível, entendeu? E você percebe que os atletas, quando entram na disputa direta com o Nino, então você via ele fazendo esse escalonamento ali, e o Nino é um atleta que, assim,
ultimamente, ele está sendo, ele deixa, parece que você não percebe o que ele está fazendo, tem hora que ele parece estar linear, mas ele faz uma mudança do linear para a intensidade, vou falar imperceptível ali, mas que machuca todo mundo. Então ele coloca alguns picos agudos e lineares, mas intensos também na linearidade, ele faz um flow, uma espécie de um flow curto ali, parece que a todo momento os atletas que estavam seguindo ele iriam ultrapassar, até o Sanguese uma hora colocou na frente dele, mas não suporta. Então pode ser que o Nino ali, ele tem um diferencial ali nessa disputa, uma variação, mas tão curta ali, dentro daquela alta intensidade dele, que ele vai machucando todo mundo. Ele ficou, né, bem para trás desde a largada e tal, então possivelmente numa pista como essa, seca do jeito que estava, aquela poeira, né, aquele pó, né, ia ser muito difícil ele chegar, ele foi chegando. Eu falei, nossa, de novo, né, é bacana de ver, né, porque quanto mais isso acontece, ajuda todos a melhorarem, né, a performance. Mas ela é uma coisa que a gente vai descobrir muito sobre ele ainda daqui em diante. É impressionante o quanto ele agrega para quem está assistindo, para quem está competindo. Ele traz algo ali, não vou falar novo, mas impressionante a quantidade de cartas na manga que esse cara tem. E aí fica difícil para os outros, é a variabilidade. É o que mais tem hoje e juntando tudo também experiência, né? Rapaz, eu chuto aí uns 2 anos ele vai andar nessa performance ainda, porque vem uma questão, Danilo, quando eu falo muito isso, tem um nível de criatividade na pessoa, quando ela sabe que o que ela faz é um diferencial. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela não é que ela fique egoísta, nada disso. Ela sabe que a autoconfiança vem tão forte nisso, e ele fala assim, pô, eu sou diferenciado aqui, então eu vou insistir nisso. Uma hora vai dar certo, a maioria das vezes, outra hora não, porque é muito variado isso, né? Mas quando o sujeito ele sabe que o que ele faz é diferente, ele abusa mais e mais e mais, e aí ele vai aprendendo mais e mais ainda, entendeu? Por quê? Porque na verdade ele deve estar fazendo isso há tempos, é a gente que está, né? Entendeu? O Valeiro, tá? A torcida minha foi grande novamente, né? O seu tiozão aí, como você disse, né? Mas você sabe que eu acompanho muito a equipe do Valeiro, o manager, como é que chama aquele espanhol que ganhou medalha de bronze aqui no Brasil? Carlos Coloma. Eu venho acompanhando a equipe BH e o manager lá que eu acompanho, ele faz vídeos muito bacanas, assim, posta no Instagram, no YouTube, a equipe, bastidores, o dia da prova, depois de prova, e o quanto ele incentiva o pessoal. E aí eu comecei a entender um pouco da dinâmica dessa equipe. O ambiente que é a equipe BH, né, isso que fala. Você percebe, dá aquela sensação de união, o ambiente leve, a tratativa com os atletas, sabe, o carinho com os atletas. E aí você vem juntando todo esse ambiente com o processo de desenvolvimento do atleta, não me surpreende o Valério ter resultados como esse, mesmo sendo o tiozão, né, como você disse. Então, está um pouco além. O Coloma, ele deixa isso muito claro, sabe, em relação à dinâmica da equipe, ao carinho com o atleta. E aí o atleta fica leve, cara, não tem jeito. Ele vai desenvolver, ele vai ter autoconfiança. Torci muito para ele ganhar hoje por acompanhar isso do Valeiro, entendeu? Então foi bacana de ver. E uma hora ou outra aí ele vai vencer uma prova, né? Ele vai conseguir essa sonhada vitória aí. Não, sem dúvida, não tem realmente, com certeza, o ambiente, né, a maneira como são tratados, tanto pela equipe, ou seja, então por quem eles são contratados, né, mas provavelmente pelos profissionais que trabalham com eles, tudo que rola ali, pô, talvez isso seja a maior parte do que eles vão conseguir realmente entregar, né? Talvez não de forma, mas do que eles vão entregar na competição. Sim, sim, é porque a gente, assim, claro, tem o resultado, a gente está discutindo muito isso hoje, falando dos resultados, mas quando a gente fala do esporte, da cultura, é isso
que vai fazer a sobrevivência, entendeu? Do esporte. É o ambiente. Quanto mais um ambiente saudável, propício a desenvolvimento, aprendizagem, evolução, todos ganham, entende? Todos ganham. E o vencedor, falando do Luca Baraido, 2 finais de semana, 2 vitórias, né? Semana passada, tipo, ó, tá aqui, vitória de bandeja e tal, né? Mas mesmo assim ele estava lá, estava atento para ganhar, para vencer a prova, então tem sim as suas competências e qualidades para isso. Se eu não me engano, ele tem 30 ou 31 anos, né? Então, assim, já é 31. 31, né? Ele já vem, assim, um tempo ali competindo e agora encaixando. Só para você ver o quanto, quando a gente fala até do Nino, né? E o Nino todo esse tempo ali andando, rodando ali na frente daquele jeito, o quanto é difícil para um atleta estar lá na frente e quanto demora para um atleta chegar lá na frente, nessas condições. E aí você pega o Braidô, assim, chegando num pico ali, vou falar pico de performance, né? Mas chegando num pico ali de desempenho, onde que precisa estar no ápice mesmo para vencer uma prova como essa. Não é sorte, não é isso, tal. Então, assim, digamos que ele insistiu, né? Ele foi um dos caras que sobreviveu ao Kamikaze Koretsky no início da prova. Ele ficou atento, mas também não entrou na euforia de ir junto, ficou lá olhando, opa, o que vai acontecer? E aí, interessante, né? Era o Koretsky, o Braidot, o Daskalu, Mas né? Eles acabou, tiveram Daskalu. Aí o Jordan Sarruf estava lá um pouco, aí sobrou, né? Mais um pouco, com a vinda do Nino. Mas você vê que esses três ditaram o ritmo da prova ali, que o pessoal que estava vindo de trás só foi o Nino mesmo para ter essa busca, né? Porque machucou todos. E o Braidot, não tem como falar, né? Assim, muito bacana, né? Foi um italiano novamente vencendo a prova como essa. Teve o Bauer, né? Teve uns anos atrás, uns 3 anos atrás, estava uma disputa mais intensa com o Nino, e a Itália de volta aí. Mas o quanto que a gente tem que valorizar a conquista dele, porque 31 anos, agora que ele com 2 provas, né, seguidas, ele venceu, podia vencer até o short track se não tivesse aquela questão da corrente, e a gente entende, né, o quanto que a gente tem que olhar para os nossos atletas e olha o processo para chegar até uma vitória. Então, assim, isso e ele esteve sempre ali, né? Então, assim, você percebe que a cultura, né, não é só suíça, mas europeia, um cara de 31 anos, você olhar, nunca venceu uma etapa de Copa do Mundo, tal, mas o cara sempre teve o ambiente que ofereceu condições para ele estar desenvolvendo, lutando para isso. É dessa forma, entende? Que a gente tem que começar também. Então, a prova de hoje, o que está vindo recentemente, é muitas lições, além do resultado, sabe? Isso é importante a gente sempre ressaltar aqui. E eu falo novamente da Raíza, o que ela fez hoje, para mim, foi sensacional. Porque ela já teve posições melhores? Sim. Mas a intensidade que está hoje, entendeu? É muito mais complicado para ela entrar nesse grupo de disputa como antigamente. Só que agora, sim, ela está pegando esse ritmo e tomara que siga, né? Não sei como vai ser o investimento nessa parte, mas valorizo demais o que ela fez. sem dúvida nenhuma, não. Muito legal. E a questão do Brador ganhar com 31 anos, né? É exatamente o que aconteceu com o Avancini. Inclusive, eu não sei essa informação ao certo, mas o Eric comenta na narração que eles estão entre os atletas mais velhos a ganhar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Então, não é comum acontecer de um atleta ganhar pela primeira vez a Copa do Mundo lá na casa dos 30 anos. Então, acho que é realmente algo a se, que nem você trouxe, mas a bater palma, né? Porque é a consistência, né? É o passo a passo, ele realmente passou pelo processo, a gente não sabe se ele começou mais tarde ou se realmente demorou mais para ele ali, demorou mais para ele ter essa estrutura, como é que isso realmente aconteceu. Eu gostaria de destacar uma coisa do Dascalu, porque, que nem o Edelso trouxe, ele estava em primeiro, teve um problema mecânico realmente, no site da Trek eles fazem um relato, né? O Dascalu não postou nada no Insta ainda, mas no site da Trek já tem algumas falas dele. E ele teve um problema no trocador do câmbio traseiro. E ele teve que parar, pelo que eu entendi, para colocar ele no lugar. Isso que eu não sei ao certo o que rolou. Então ele meio que deve ter parado rapidinho, eles encostaram
e daí no momento que eles encostaram, ele não tinha perna mais para ir junto, porque ele gastou no ataque. Me parece que é isso. Daí tem um trecho bastante curioso que fala que ele, por mais que ele tenha ótimos resultados esse ano, ele ficou fora do pódio no XCO uma vez só esse ano, nas etapas de Copa do Mundo, mas ele teve um azar em diversas corridas. No Brasil, ele estava ruim na sexta e não largou no short track, então ele largou no domingo na quarta fila. Em Albistar, ele quebrou a corrente no short track, fez ele largar para trás de novo no domingo. E no Meserrar, semana passada, ele tomou um capote que eu acredito que o pessoal deve ter visto no Instagram, mas ele deu de frente com uma árvore. Assim, ele até fala na prova de sexta, não quebrou nada, eu consegui realmente continuar treinando, mas ele tomou um belo capote, digno de downhill. Bem lembrado mesmo. É verdade, né? É bom. Brincadeira à parte contigo. Tinha que ser um fanboy da Trek para pegar essa informação no site da Trek. Né? Então, o importante é isso. A gente tem informação. Né? Mas faz sentido. Teve um atleta que eu trabalho, ele usa o eletrônico. É isso, né? Ele falou que uma vez que parou de funcionar, ele tirava a bateria, colocava novamente e funcionava, entendeu? Não sei se foi esse o caso. Ele falou para mim que na prova ele fez isso uma vez, ele falou, parou de funcionar, falou, e agora? Ele tirou, colocou novamente. Não estou falando sobre competência técnica minha, não entendo nada disso. Mas, sei. Não, mas faz sentido, pode ser um problema que levou ele a parar, que ele arrumou rápido, faz todo sentido, é algo que encaixa no contexto, né? Igual o celular, né? A receta, aquela questão, computador, né? A regra básica do TI. Olha, eu tô com um problema aqui e tal. Não, desliga e liga de novo. Mais ou menos isso. Depois você aperta mais forte. Então, e o Avancini nessa prova, ele largou ali perto do top 10, estava junto com o Nino, que o Nino não fez uma boa largada, né? O Edelso comentou muito bem que ele fez uma busca incessante na prova, impressionante, como nas últimas 2 voltas ele conseguiu chegar ali na terceira colocação. Eu realmente acreditava que não ia dar, porque tinha bastante tempo entre ele e os atletas, e ele foi, você via que ia ficando mais no campo visual, e ele foi buscar realmente, e o Avancini terminou na 37ª colocação. Vamos ver o desenrolar aí, agora ele deve voltar para a América, ele volta para a América, né, e tomara que ele tenha aí uma breve recuperação e consiga estar desempenhando melhor, pelo menos até o Campeonato Mundial, né? Na verdade, nem acredito nas 2 próximas etapas de Copa do Mundo, porque no máximo que pode acontecer é ele estar bem do ponto de vista de saúde, né? Não de sarar da infecção, mas provavelmente ele deve ter perdido algo do ponto de vista físico, né? Não deve estar treinando tão bem e tal, então que ele tenha uma breve recuperação para o Mundial. Sim, exatamente. Tomara que ele recupere rápido, né? Toda essa, pelo menos para o Mundial, de fazer uma grande prova, poxa, né? Então, eu penso muito nisso, né? Normalmente ultimamente ele vem colocando destaque, né, para essa prova. E eu estava assistindo a prova hoje, né? E pensando muito assim, o fato também dele estar viajando para a Europa, Brasil, e ele vem competindo, né, recentemente aqui, a Taça Brasil em Goiânia, Araxá, toda essa sequência de provas, Copa do Mundo, e você vê atletas que estão, não quero competir isso aqui para estar lá, e o Henrique está em todas, entendeu? Então, assim, é normal o organismo ali dar uma bagunçada mesmo nesse momento, ainda mais no ambiente, né, aquela poeira, isso, aquilo, altitude e tal, o corpo nosso, uma hora ele vai dar uma oscilada mesmo, dada toda essa sequência de viagens e tal, tudo mais. Então a gente não tem que cobrar nada, a gente só tem que agradecer e torcer para recuperar, e aí que os brasileiros aí cada vez mais eles se destaquem, né, façam essa cultura continuar crescente aqui no país. Sim, e no início do ano ele falou, eu não lembro aonde, mas algo parecido com isso. Mas parece que ele não colocou em prática, talvez, porque ele disse assim, o que eu fazia até hoje parece loucura. A quantidade de vezes que eu atravessava o Atlântico, a quantidade de provas que eu corria. Mas aí você vai ver o que rolou, ele já atravessou o Atlântico 2 vezes esse ano, e ele deve voltar agora para a América,
para daí voltar para o Mundial. Então, no fundo, ele tem corrido muito e viajado muito. E como o Edelso falou, a gente vê gente não indo para a etapa de Copa do Mundo para prezar pela preparação, e ele está correndo provas menores. Então, com certeza tem uma boa justificativa, uma decisão estratégica por trás disso, mas que com certeza tem pontos positivos e pontos negativos, né? Sim, sim. Tem as suas prioridades. Então, assim, isso a gente... o que ele vem construindo é fantástico, né? Então, às vezes ele tem uma demanda particular, né? Como empresário, eu vejo ele como empresário, metade atleta, eu vejo dessa forma. Então, assim, tem como ser 100% atleta? Tem, na verdade, assim, o 50% já é o 100%, você está entendendo? Só que aí vem a demanda a mais ali do dia a dia, das rotinas e tal. Então é normal, não adianta a gente pensar em cobrança, aquilo que cabeça leve ali, a hora que tudo estiver leve, recuperado o pulmão, isso aquilo volta. Repertório aprendido, né? Fica, entende? Sem dúvida. Bom, e de brasileiro também a gente teve nessa prova o José Gabriel. Ele largou na sexta já, né? Que é bastante legal. E daí ele largou no domingo, também estava perto do Avancini ali, próximo ao top 10, top 20. E daí depois deve ter acabado sentindo o ritmo aí e acabou ficando um pouco mais atrás, eu não sei o certo. Na verdade, é 80ª colocação, mas eu não sei a questão das voltas. Deve ter sido cortado com uma volta, provavelmente. Uhum. A Raiz ela já tem mais uma experiência de provas internacionais bem maior, né? E o Zé recentemente aí vindo com essa sequência, mas é um processo de adaptação para ele, né? Também, assim. Então muda-se o ambiente, é igual assim, Danilo, você está numa empresa, aí você abre uma concorrente do outro lado da rua e você vai, eles te contratam. Você pisou lá dentro, você tem que se adaptar a tudo novamente, as relações com as pessoas, os processos, isso, cobrança, tal, tal. Aí requer tempo. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, eu acho que estamos chegando ao fim. Queria agradecer a presença do Del aqui nesse papo com a gente, pela contribuição. Del, para o pessoal que quiser acompanhar o seu trabalho, como é que eles fazem para te achar nas redes sociais? Tá lá, @Delbonet no Instagram, @Delbonet Performance, só procurar lá. E dúvidas, só me mandar mensagem no direct, estou sempre postando coisas lá. E vou respondendo na medida do possível também. A agenda cheia, mas eu dou uma atenção. O pessoal me procura, é o único canal que eu tenho aqui por enquanto é ele. E muito funcional, por sinal. Legal. Bom, o pessoal aqui do podcast me conhece. Para quem perdeu no começo, quem está falando aqui é o Danilo Caruso. E quiser acompanhar meu trabalho com treinamento, só seguir @Mountain Sports com 2 S no final. Também estou à disposição para tirar qualquer dúvida, só entrar em contato. Ou no próprio Instagram do podcast. Um abraço, até daqui algumas semanas na etapa dos Estados Unidos. Vem de roda! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.